É um ponto de salvação, tá? E é uma igreja muito bonita para a honra e glória do nosso Deus. Eu vim aqui nessa igreja, já vim aqui nessa igreja uma vez, conforme eu estava falando para os meninos, tem mais de 20 anos. Na época eu ainda cantava no extinto Grupo CI, que era de Olaria. Me lembro que eu estive aqui nessa época. Eu não sou tão velho assim não, sabe? Mas já passei dos 30. E nós somos o quarteto de Vila Cosmos. Aqui à minha extrema esquerda o Felipe. Felipe congrega na nossa igreja, é um dos nossos anciãos, tá? Apesar de ser jovem, mas é um cara ali da guerra, sabe? Luta. E o Felipe veio acompanhado com a sua esposa Camila, tá? Eles não são cariocas, são lá do estado do Pará. Então assim, é um estado muito bom, o melhor açaí do Brasil, tá? Oh, glória. Esses açaí que a gente vê por aqui, chega longe. Então, o melhor açaí do Brasil, lá do Pará. O Eduardo é o... Felipe, nosso primeiro tenor. Eduardo, nosso baixo barítono. Eduardo hoje veio acompanhado da Luana, do Iago e da Mirella, que esteve aqui também, tá? Trabalham lá com aventureiros, desbravadores, enfim, essa galera. Esse aqui é o mais bonito do quarteto, solteiro, o único solteiro do quarteto, tá? É o Natan, barítono, meu filho, tá? O meu filho. E eu me chamo Silvano, aliás, as pessoas me chamam, né, de Silvano, que é o meu nome, eu faço segundo tenor, e nós estamos aqui para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Quero teu aroma em meu ser, pra mostrar ao mundo todo teu perfume em meu viver. Toma minha vida, faça refletir a tua luz. Brilha em minha vida com tua luz, estrela da manhã. Quero andar contigo, onde me mandares eu irei. Vem guiar-me sempre, mostra-me o caminho para o lar. Vou erguer a voz ao mundo, vou anunciar o teu amor, teu amor. Brilha em minha vida com tua luz, estrela da manhã. Ó Senhor, eu vejo o mundo que está sofrendo sem amor. Vivem na escuridão, sem saber por onde prosseguir. Mas eu vejo ao meu lado tua luz que brilha sem cessar. Oh,
Vamos louvar o nosso Deus? Não desistir, ok? Aqueles que puderem. Olha, ela disse que pode, mas não quer. Vamos louvar o nosso Deus, ok? Não desistir, Marcos. Esse pode ser o normal aí mesmo, tá, Marcos? Esse não tem aí, não. É do Inário. É do Inário mesmo, é do Inário mesmo. Isso. E a outra eu mudei aqui na minha cabeça, mas eu vou te falar depois. Não desistir. Novinário? Novinário. Eu só não lembro qual o nome. 464. Hino de número 464 do Novinário. Não desistir. Vamos louvar o Senhor. Me perdi nesse arranjo. Bem que triste te sentes sem ter esperança e prazer. Mas existe alguém. Mas existe alguém que promete ajudar-te e forças a alma trazer. Mais forte um pouquinho, vamos lá, mais forte. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Ele virá. Neste mundo eu sei, já não vai muito longe e o mal vai em breve ficar. Minha fé em Deus. Minha fé em Deus, sim, está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Diga para o Senhor. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Cristo vem logo. Breve aurora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Não desistir, Amém? Ainda com essa esperança no nosso coração de que a volta de Jesus está bem próxima. Nós estamos aqui, mas o nosso pensamento, os nossos olhos têm que estar focados lá no céu, ok? Pés na terra, olhos no céu. Esse nós vamos dividir as moças e os rapazes, ok? Vamos começar todo mundo junto, tá?
406. Vamos lá? Nós almejamos? Nós almejamos outro lar, um novo Éden pra morar, pois ficaremos por aqui somente um pouco mais. Esta promessa quero alcançar, custe o que custar, e enquanto espero, sigo confiando no poder que vai me salvar. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Agora eu quero só as meninas, só as mulheres agora. Vamos lá? Vamos lá? Novo dia. Lindo, lindo, lindo. Continua. Todo canto. Os rapazes conosco aqui, vamos lá? Não mais tristeza, não mais a dor, lá reinará o amor. Todos. Finalmente verei e adorarei o meu Rei, meu Salvador. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Mais uma vez. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Amém? Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estaremos louvando agora, cantando uma música que fala sobre um símbolo muito importante para nós cristãos, que é a cruz de Cristo. Foi por meio da cruz de Cristo que, onde ele foi crucificado, demonstrou ali o seu amor e trouxe para nós a nossa redenção, a nossa salvação. A Rude Cruz. Foi na cruz. Amém. Foi na cruz, em
meu pecado. Em Jesus, que prazer sinto agora em sua luz. O imenso amor do meu Senhor jamais compreenderei. O sangue que verteu lá na cruz encontrei. Foi na cruz, foi na cruz, meu pecado. Que prazer, que prazer sinto agora em sua luz, em sua luz. Amém. Bom dia. Feliz sábado a todos.
A Lúcia fez a distribuição para vocês aí desse papelzinho rosa, né? Para que vocês possam fazer seu pedido de oração, colocar aqui na caixa, tá? A caixa ainda está aqui, vai estar até... Que dia, Lúcia? Até a Semana Santa toda vai estar, né? Então, quem tiver o pedido de oração, quiser trazer aqui à frente. Bem, eu queria agradecer a presença dos meus professores que estão aqui, né? Do Quarteto Vila Cosmos. Vocês viram que eu sou um bom discípulo deles, né? Eu trouxe eles para vocês aí, são uma bênção. É a minha família lá de Vila Cosmos. Eu digo que eu saí de VK para VK, né? E foi uma bênção. Eu amo muito essa família aí. Muito obrigado a presença de vocês. E é muito bom ter vocês aqui conosco, porque eu me sinto em casa 2 vezes, né? Deixa eu mudar aqui o microfone. Resultado qual ela foi ordenada a cumprir, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor, Atos 3, capítulo 5. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Nesse momento em que nós vemos essa passagem do capítulo 3 de Atos, nós entendemos que nesse processo existia algumas situações que nós precisamos compreender primeiro o contexto dessa história. Havia um costume naquela época em que os judeus, sacerdotes, faziam as suas orações 3 vezes ao dia. E o tempo era contado diferente de agora, né? Hoje nós contamos o tempo quando chega a meia-noite, né? A virada do dia. Biblicamente não é assim, mas no mundo em geral, né? Quando dá a meia-noite de um dia, então muda. E nós entendemos pela Bíblia que o dia começa ao anoitecer, né? Quando o sol se põe, inicia um novo tempo. E naquela época, eles usavam essa contagem do tempo da noite chamada de vigília. Então tinha a primeira vigília, a segunda vigília, a terceira. Os romanos, eles dividiam da seguinte forma. Eles faziam 4 vigílias de 3 horas cada uma. Então o que era essa vigília? Era quando os soldados, né, faziam ali a guarda, e quando mudava a vigília, mudava os soldados. Então saía um soldado e entrava outro. Os judeus já faziam diferente. Eles faziam contando 3 vigílias de 4 horas cada uma. Então se você somar a partir do entardecer, vamos
supor que seja às 6 da noite, em média, né? Então a primeira vigília para os romanos seria 6, 7, 8, né? Não, 7, 8, 9, a primeira vigília, né? Depois 10, 11, meia-noite, a segunda vigília. Aí a terceira, 1, 2, 3. E terminava ao amanhecer, provavelmente 6 horas, né? 4, 5 e 6. E os judeus dividiam isso em 4, né? Contando a partir de 4 horas. Muito bem. Então era um costume daquela época eles irem ao templo, orar, e dessa forma falar com Deus 3 vezes ao dia. Então na parte da manhã já era contado diferente. Eles chamavam de primeira hora, segunda hora, terceira hora, né? Então, por exemplo, amanheceu a primeira hora, seria 7 da manhã, né? Então a terceira, 7, 8, 9, a terceira hora, e assim vai. Só que a Bíblia retrata nesse texto, quando a gente lê o capítulo 3 de Atos, que eles foram, tanto Pedro quanto João, foram ao templo orar na 9ª hora. Então quando a gente faz o cálculo da 9ª hora, a gente chega à conclusão que era o quê? 3 horas da tarde. Mesmo horário em que Cristo ali expirou, né? Deu seu último suspiro ali, dizendo ao Pai. Então esses horários são sagrados, são os horários de oração ali para os judeus. 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde. Eram os 3 horários de oração. E era de costume deles irem até o templo ali para orar nesse horário. Então diz assim no versículo 1, Pedro e João subiam ao templo para a oração na hora 9ª, ou seja, às 3 da tarde. E era levado um homem coxo, de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Então agora a gente encontrou um segundo personagem aí nessa história, que é um homem aleijado de nascença. E esse homem, ele tinha os ossos atrofiados, né? Ele tinha a necessidade de que alguém o conduzisse. Então ele precisava chegar a algum lugar onde tinha um movimento muito grande de pessoas para que ele pudesse pedir esmola. Pedir ali o dinheirinho dele, que era para o sustento dele do dia, para ele comer alguma coisa. Então daquela forma ele era levado até onde? Até a porta que levava ao templo. Então há algumas evidências, porque como nós só encontramos um nome Porta Formosa na Bíblia, então precisamos identificar que porta é essa. Eu pedi o Marcos para colocar, ou Marcelo, a foto ali dessa porta. E eu vou dar 2 características para vocês, tá? Uma era a porta poderia ser a porta de Suzã. Porém a porta de Suzã, ela ficava na parte exterior do templo, na parede lateral, no leste. Então essa porta poderia ser essa que ele está dando zoom ali. Não é essa porta. Então volta mais um pouco, Marcos. A porta da frente agora ali, ó, a douradinha. Essa era conhecida como a porta de Nicanor. Então como que funcionava essa porta? Para vocês terem uma ideia, ela tinha 25 metros de altura por 20 metros de largura. Olha o tamanho da porta. Ela era feita de bronze e prata e bronze, e era cravejada com pedras. Por isso que ali na foto ela está douradinha, tá vendo? É porque não dava para ver muito bem, porque é uma réplica, né? Hoje não existe mais, já foi tudo derrubado, né? Então tem só alguns, parece que Rodrigo Silva, alguns acharam aí, né? Os arqueólogos acharam algumas portas, só ainda não identificaram exatamente que porta é. Então tudo indica que seja a porta de Nicanor, até porque essa porta ela dava acesso ao pátio das mulheres e o pátio dos homens, que também é conhecido como pátio dos gentios. Então aquele homem escolheu muito bem a porta que ele ia ficar. Por quê? Porque ele sabia que aquela porta era uma porta comum para todos, não era só os judeus que passavam, eram as mulheres, que naquela época as mulheres eram infelizmente, né, não eram tão valorizadas como agora, né? As mulheres, algumas delas nem eram citadas. E os gentios, né, que os judeus também faziam muito pouco caso dos gentios, né? Então essa porta tinha acesso ao templo, que era o pórtico de Salomão. Então vocês continuando ali, você vê o pórtico de Salomão lá atrás. E aquele homem, ele pensou o seguinte: bem, se eu conseguir ir até aquele lugar
e alguém me deixar ali às 3 da tarde, vai ter o movimento das pessoas e eu vou receber esmola. Muito bem. Então, o que nós precisamos observar através desse homem, né? Primeiro que a gente precisa entender esse sentido da palavra esmola, né? No grego, essa palavra quer dizer, bem, a palavra original no grego, né? Elemoisine, ou eleimosine, que quer dizer piedade, quer dizer também compaixão, misericórdia, né? E aquilo era o que o homem buscava. Ele precisava, na vida dele, no pensamento da mente dele, ele só precisava daquilo para viver. Chegar ali e sustentar o seu corpo por mais um dia. E o interessante é que lá em Atos, ainda em Atos, no capítulo 4, no versículo 22, diz que esse homem tinha 40 anos. Então você imagina, há 40 anos um homem indo à porta do templo, né? Calculo eu que desde a sua infância, sendo carregado para chegar lá e ter o seu sustento diário, vivendo de esmola. Qual perspectiva que um homem desse tinha para a vida dele? Qual a perspectiva que um ser humano pode ter para a vida dele, aí, já com 40 anos de idade, tendo que viver sendo pedinte de esmola? É algo bem complicado, né? Ele só queria satisfazer, né, a necessidade dele de comer, né, sem nenhuma expectativa de algo melhor. Talvez você tenha saído da sua casa hoje, vindo aqui, e dizendo assim na sua mente: bem, só vai ser apenas mais um culto, como de costume, né? Eu vou estar lá e vou participar daquele culto. Talvez você não tenha nenhuma expectativa de que possa acontecer algo diferente aqui nessa manhã. E talvez também você esteja pensando assim: não, Deus tem algo especial para mim nessa manhã. Então você pode ter dois pensamentos. Você pode ter saído de casa sem nenhuma expectativa, apenas ter vindo ao templo para orar, né? Ou receber algo de Deus. Eu quero dizer para vocês o seguinte: eu vim aqui para receber algo de Deus. Se vocês creem que vocês vieram aqui para receber algo de Deus, glorifica aí o nome de Deus. Diga para ele: Senhor, eu estou aqui para receber. Amém? A história também conta de Pedro e João, que eles foram ao templo para orar. E quando eles chegaram, não tem ali na passagem, viram? Eles foram também com aquele pensamento de que seria mais um dia onde eles iriam ao templo orar, simplesmente, né? Até porque era um costume, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde. Algo rotineiro, né? E eles também não tinham a mínima ideia do que poderia acontecer. Apesar de Pedro ter andado com o mestre, né? Ter visto tantos milagres, ter a consciência de que ele também seria a continuação de Jesus ali na terra, como os outros discípulos também. Jesus disse que eles fariam ainda coisas maiores ainda, né? Do que ele. Então eles estavam ali, ainda que sem saber o que poderia acontecer, mas talvez também com o pensamento de que coisas novas Deus faria naquele momento. Então Pedro e João saíram de casa, né, do templo para orar, não podia imaginar o que iria acontecer. Eu fico pensando também, quando, no caso hoje eu vim aqui para pregar, mas vem outros pregadores aqui, e quando a pessoa chega aqui, o pregador, ele também tem aquele pensamento, né, que, bem, eu vou lá, eu estudei a palavra, Deus já me deu o tema, vou deixar o Espírito Santo falar, mas a gente não tem aquela expectativa realmente de que vai haver algo diferente. A gente fica à mercê de Deus, entendeu? De fazer aquilo que Ele quer fazer, né, dentro da igreja. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: essa manhã foi diferente comigo. Quando eu acordei, eu falei: Senhor, algo extraordinário vai acontecer na tua casa. Não necessariamente precisa acontecer agora, aqui, hoje, na sua vida, mas que a partir de hoje você vai sair daqui com a certeza que essa semana agora algo diferente vai mudar. Talvez possa ser hoje, mas algo diferente vai acontecer na sua vida. Se você crer, você recebe aí, tá bom?
com certeza Deus vai fazer algo na sua vida. Eu tenho orado muito por essa igreja. Eu creio que essa igreja aqui vai ser uma igreja exemplar nesse distrito. Vai ser uma igreja que vai fazer diferença nesse bairro. Nós temos nosso evangelismo agora dia 25. Eu creio que essa igreja aqui vai fazer diferença neste lugar. Mas para isso nós temos que estar unidos ali e crermos juntos, né? Não podemos ficar igual um cabo de guerra, um puxa para um lado, outro para o outro. Tem que todos puxar igual, né? E chegar num objetivo. Então vamos ler aqui, a partir do verso 4. A partir do verso 3, né? Vendo ele a Pedro e João, ou seja, o coxo, né? Vendo Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Algo interessante que eu também chego à conclusão quando eu vejo esse texto, é que todas as vezes que Deus quer falar conosco, Ele pede a sua atenção. Toda vez que Deus quer falar com cada um de vocês, Ele pede a sua atenção. Só que muitas pessoas não prestam atenção no que Deus está falando. Às vezes Deus usa até uma criança na rua. Deus usa de qualquer forma para falar com você. E você passa despercebido e não presta atenção. Aí mais na frente você fala: caramba, Deus estava falando comigo naquela situação, eu não reparei. Por isso é que Pedro e João falam para ele: olha para a gente atentamente, olha para mim, né? Olha aqui os olhos, nos meus olhos. Eu tenho algo para falar para você. Aí naquele momento, no versículo 5, que é o versículo, né, o texto áureo que eu li aqui, diz assim: e ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Quantos têm olhado para Jesus atentamente? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Será que nós temos olhado para Jesus atentamente? Ou nós temos olhado para as nossas dificuldades diárias? Para aquilo que as consequências da vida nos causou? Para a circunstância que nós estamos vivendo? Talvez você esteja desempregado, talvez você esteja passando uma situação de enfermidade, e você esquece de olhar atentamente para Jesus e está olhando mais para o seu problema. E Jesus quer fazer um milagre na vida de cada um de nós, mas Ele precisa que nós venhamos a olhar atentamente para Ele. E o que aconteceu quando aquele homem olhou atentamente para Ele? Ele esperava receber alguma coisa. Muitos dizem assim: ah, mas eu vou a Deus sem interesse nenhum. Eu adoro Deus sem interesse. Mentira, isso é hipocrisia. Todos nós esperamos receber algo dEle. Nem que seja um amor, um carinho, um afeto, um abraço. Mas quem não gosta de receber algum presente do Pai, né? Quem não gosta de chegar diante do Pai e falar: paizinho, me dá aí, que nem meu filho falam para mim: pai, me dá R$1 aí para comprar um sacolé, né? Me dá R$2 para comprar um picolé. É um gesto de carinho, você quer agradar seu filho, você quer dar algo para ele. E naquele momento Pedro, versículo 6, Pedro porém lhe disse: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Amém. Interessante que... Por que Pedro e João colocaram justamente essa situação, né? Não tenho prata nem ouro. Primeiro que é lógico, Marcos, ele estava ali pedindo esmola. E ele achou que ia receber esmola, ia receber dinheiro. E quantas vezes nós olhamos para Deus pedindo algo para a nossa vida, algo material, coisas de necessidade diária mesmo, né? Assim como aquele homem. E Deus na frente nos surpreende dando coisas muito melhores, né? Tem gente que diz assim: ah, eu queria apenas um fusquinha. Deus vai lá e consegue uma condição melhor para aquela pessoa. Sabe por quê? Porque Deus, quando Ele olha os nossos corações, Ele consegue ver a sua necessidade dentro daquilo que você ainda não consegue nem perceber. Você acha que a minha necessidade é essa, é aquela, mas às vezes a gente deixa de receber aquilo que a gente pede, porque Deus sabe que tem algo muito melhor para a gente, muito maior do que a gente possa pedir, né? Que a gente possa imaginar e pensar. E imagina a situação daquele homem,
Aquele homem, opa, ele não vai me dar dinheiro, vai me dar uma moedinha, não, levanta e anda. Aquele homem não pensou duas vezes. Você imagina um milagre na hora, né? Os ossos tortos foram distorcendo, voltando para o lugar, e o pé daquele homem conseguindo se firmar no chão, e aquele homem assim ainda um pouco sem entender, eles levantando, aquele homem levanta. Você imagina a situação, a alegria daquele homem, dizer assim, meu Deus, depois de 40 anos isso aconteceu comigo. E ele nunca imaginava que poderia acontecer esse milagre com ele. E o texto continua dizendo assim: e tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Versículo 8. De um salto se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Coisa fascinante. O homem, depois de 40 anos, poder entrar dentro de um templo e louvar a Deus pelo milagre. Nesta manhã você não teve a necessidade de alguém te trazer aqui carregado, né? Vocês vieram aqui com seus próprios pés. Então nós entendemos que você não veio carregado, mas você veio trazido pelo poder do Espírito Santo. Se você está aqui nessa manhã, porque o Espírito Santo trouxe cada um de vocês aqui. E o Espírito Santo, ele tem o poder de fazer com que vocês andem na presença de Deus, ainda que sejam imperfeitos, como aquele homem era. Um homem esquecido pela sociedade, um homem vivendo à mercê de esmola, e Deus foi capaz de levantar aquele homem, tirar a sua deficiência física, restaurar uma moral na vida daquele homem poder entrar no templo e louvar a Deus e adorar a Deus junto com Pedro e João. Eu fico imaginando como as pessoas hoje em dia podem ter a vida restaurada também por Jesus. Se a pessoa olhar atentamente aos olhos dele e deixar ele trabalhar na vida delas, fazer com que Jesus seja o seu primeiro lugar em suas vidas, Jesus seja o principal em suas vidas. Olha quantas coisas Jesus pode fazer por você. Aquele mesmo que fez lá com Pedro e João. Sabe o que é mais interessante? Que nós vimos Jesus passar aqui na terra, nós lemos, né? Jesus passar aqui na terra e fazer milagres, mas naquele momento Jesus já não estava mais com eles ali presente, né? Fisicamente, Jesus já tinha subido aos céus. O livro de Atos conta a continuação dos discípulos. E mesmo assim, através de um nome tão poderoso que é o nome de Jesus, aquele homem pôde ter a vida restaurada, ter o seu corpo transformado, ter o seu corpo curado. Imagina que se ele fez naquela época, ele pode fazer hoje. Amém. O que nos limita? A Bíblia deu uma condição ali, né? Olhar para ele atentamente. Se nós olharmos para o Mestre atentamente, ele pode fazer algo em nossas vidas. Amém. Versículo 9. Viu todo o povo a andar e o louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Então, através da vida daquele homem, através do milagre daquele homem, nós podemos observar que outras pessoas também acabaram sendo impactadas, né? Acabaram tendo uma transformação de vida. E o interessante é que o milagre veio para aquele homem após 40 anos, após ele olhar atentamente para aqueles homens que iam lhe dar alguma coisa, né? Eu vejo pessoas fazendo de tudo para conseguir prata e ouro. Eu vejo pessoas correndo e esquecendo de parar um pouquinho, até mesmo descansar, e dizer assim: hoje eu preciso de um descanso, preciso respirar. A correria de hoje em dia tem sido tão grande que muitos pais de família se esquecem dos seus filhos. Muitos filhos aí ficam nas ruas porque às vezes o pai e a mãe não têm condições nem de tomar conta deles, eles precisam trabalhar. E esses filhos às vezes não têm condições de estar numa creche.
Normalmente acontece isso em lugares assim, em comunidade, né? E as crianças ficam na rua ali à mercê, aprendendo coisas que não prestam. Porque a necessidade do homem de ter que correr atrás do seu pão no dia a dia, da sua esmola, vamos dizer assim, né? Da sua misericórdia do dia a dia, faz com que ele esqueça que existe um Deus que pode dar muito mais a você. Você sabe que quando nós lemos aqui sobre a vigília da noite, e quando Deus trouxe ao nosso conhecimento que o dia começa ao entardecer, na parte escura, Deus ele dá uma representação para a gente da seguinte forma: no horário que vocês estão descansando, que é o início do dia, é o horário que eu estou trabalhando por vocês. Quando Deus trabalha, quando nós descansamos. Tem um salmo que diz, né? Que Deus dá aos seus enquanto dormem. E isso vai de contra a qualquer pensamento humano, né? De qualquer pessoa hoje em dia. Ela tem aquele pensamento: eu tenho que acordar cedo, trabalhar, correr, tudo. E Deus vai e quebra esse paradigma e fala assim: enquanto você está dormindo, descansando, eu já estou preparando o seu dia. O dia seguinte para você. Existem algumas condições. Aliás, existe uma condição apenas para que o homem seja salvo. E isso nós encontramos lá em Marcos 16:16. Vou pedir o Marcelo para colocar aí para vocês. Essa condição é essa aqui, ó. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Eu vejo muitas pessoas, eu fico muito incomodado às vezes, porque eu vejo pessoas que parece que esqueceram esse versículo. Elas parecem que o versículo só está escrito assim: quem crê será salvo. Só baixa um pouco, por favor. Mas esquece que o texto está dizendo: quem crê e for batizado. Para você ser condenado, você não precisa nem se batizar, só basta não crer, ó. Porém, não crer, quem não crê será condenado. Se você não crer, não tem jeito. Agora, para ser salvo, você precisa ser batizado. E esse tempo de batismo desse ano já deu. Aqueles irmãos que estão ali na fila para 4, 5 anos esperando, a hora é agora. Não deixa sair o decreto dominical aí para vocês já saírem correndo para se batizar, não, hein? Porque quando Jesus voltar, a gente não tem nenhuma indicação, não. A gente vê os sinais, mas ele pode voltar a qualquer momento. Também tem um outro detalhe que eu queria falar com vocês a respeito da porta. A Bíblia diz que nós temos 2 portas. Abre aí, por favor, Marcelo. Lucas capítulo 13, no versículo 24. Joga lá pra gente. Diz assim: respondeu-lhes, disse Jesus dizendo, né? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Abre para mim, por favor, Mateus 7, versículos 13 e 14. Mateus 7, volta aí. Isso. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entrarão por ela. Versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos que acertarão com ela. Que acertam, né? Por isso eu queria que vocês prestassem bastante atenção nessa mensagem de hoje.
Aquele homem estava à porta, sentado, e ele não podia entrar porque alguma coisa o impedia de entrar. O que impedia daquele homem entrar no templo? A sua deficiência física. O que impedia aquele homem de ser alguém reconhecido? Ele achava que a necessidade dele tinha que ser apenas naquelas esmolas. E Deus mostrou para ele que tinha muito mais para ele. Deu cura para aquele homem, transformou a vida daquele homem, fez com que ele entrasse pelas portas e fosse adorar a Deus e louvar a Deus naquele dia. O que está faltando para você aceitar esse pedido de batismo e entrar pelas portas? Ou você acha que até quando Deus vai dar essa oportunidade a vocês? Estou chutando aqui a flor da... Vou botar aqui pro cantinho. Vai. Quem é a nossa porta, gente? Vamos lá ver. Coloca lá, Marcelo. João capítulo 10, versículo 7. Eu sou o bom pastor. Versículo 7. Esse aí é o 11. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade, verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Avança aí, 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará e sairá e achará pastagem. Versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenham em abundância. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Você não precisa dar a sua vida por riquezas, não. Deixa que Deus, Jesus Cristo, já deu a vida dele por você. O que Ele tem guardado para você é muito maior do que você possa imaginar. Eu não estou dizendo aqui que é pecado vocês trabalharem, que é errado vocês correrem atrás do seu pão no dia a dia. O que eu estou dizendo para vocês é que dedique o tempo ao Senhor. Guardem o sábado. Deus fez o sábado para que fosse guardado. Nós vemos hoje aqui na escola bíblica, a lição que foi dada, o Jonathan estava, o Raimundo. Nós falamos sobre o sábado. Deus diz que nós temos o tema lá que é como fosse o mandamento esquecido, né? Porque Deus já começa dizendo: lembra-te. Porque Ele sabia que ia esquecer. E um outro versículo, Apocalipse 3:20. Nesse momento eu gostaria que você ficasse de pé. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Nesse momento nós vamos ouvir o quarteto de Vila Cosmos. Após o quarteto, você tem a sua oportunidade de vir aqui à frente e dizer para o Senhor assim, ó: eis-me aqui, Deus. A porta do meu coração está aberta para você. Venha, Senhor, entra no meu coração. Eu preciso de Ti. Aquelas dificuldades que você tem, aquele sentimento, aquela expectativa que você tem de receber algo, Deus está dizendo assim: se acalma, eu vou resolver esse problema para você. Só deixa eu entrar no teu coração. Olha atentamente para mim, gravem bem essas palavras. Quando nós estamos com dificuldade, o que nós fazemos? Esquecemos de olhar atentamente para o Senhor. Olha atentamente para mim. Eu ainda estou aqui, eu não te abandonei. Eu tenho visto a tua luta, eu tenho visto o quanto você tem trabalhado na minha obra. Olhe atentamente para mim. Vamos ouvir o louvor.
devoção e o mais puro amor. Um nome que Deus nos enviou como um presente, e nós recusamos aceitar como Senhor. Esse nome nos quer curar, é preciso pedir. Esse nome nos quer salvar e nos vai redimir. Através desse nome de luz, recebemos virtudes da cruz. Esse nome bendito, Cristo Jesus. Traz o dom da paz. Cristo, Cristo, você pode fingir que não precisa desse nome, ou pode fugir pra não querer esse nome, mas não vai conseguir fazer com que ele te abandone. Espero o seu amor encontrar, esse nome envolver, sem você perceber. Escolheu para esse céu azul, e no centro da Cristo. Esse nome Quem louvar esse nome, né? Invocar esse nome, perdão alcançará. Esse é um momento muito especial, porque é um momento que nós vamos orar
E vamos pedir a Deus, não como aquele homem que ele tinha expectativa de esmolas, mas nós vamos pedir a Deus a sua misericórdia, para que Ele possa olhar para cada um de nós e ver em nós aquilo que Ele sabe que nós precisamos ter, e ver em nós aquilo que Ele sabe que nós merecemos ter, porque nós cremos que Jesus Cristo perdoou os nossos pecados e nos purificou e nos santificou. Então, se você tem alguma dúvida ainda do que Deus pode fazer na sua vida, não deixe mais com que ela venha te atrapalhar de você caminhar. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, vamos orar. Vamos fechar nossos olhos juntos aqui. Eu já estou aqui na frente. Eu sempre digo que como pregador eu sou sempre beneficiado, porque eu já estou aqui recebendo essas bênçãos, e eu estarei sempre aqui me colocando humildemente em oração e dizendo que eu também mereço esse perdão de Deus. Vamos fechar nossos olhos. Baixa um pouquinho, Marquinhos, a música. Amantíssimo Deus, estamos aqui, Senhor Deus, nesse momento, porque nós entendemos o que a Tua Palavra quis nos dizer, Pai. Senhor, a Tua Bíblia diz, Pai, que o homem que lê a Palavra e não a pratica, Pai, ele é tolo, é um homem sem sabedoria. Mas a Tua Palavra também nos garante, Senhor, que tudo aquilo que nós pedimos em Teu nome, Senhor, assim o Senhor faria. Por isso, Senhor, nós estamos aqui, não por merecimentos nossos, Senhor, porque nós não somos nada diante de Ti. Estamos aqui, Senhor Deus, pelos méritos simplesmente do nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome. É um nome, Senhor Deus, que não existe nada, Senhor, nenhum outro nome acima desse nome, que é o nome de Jesus. Assim como Jesus, Ele se tornou ali, Senhor, homem como nós, veio aqui na terra, sofreu, Senhor Deus, as mesmas dificuldades que nós sofremos, sentiu o que nós sentimos. Te pedimos nesta manhã, Senhor, que através do nome de Jesus, nós tenhamos, Senhor Deus, nessa manhã, a Tua misericórdia, as Tuas bênçãos sejam derramadas sobre a nossa vida, Senhor. Pai, que o que nós pedimos, Senhor Deus, a Bíblia diz que nós não sabemos pedir como convém, mas que o Teu Espírito Santo possa levar nossas orações e entregar a Ti, Senhor Deus, como um aroma suave em Tuas narinas, Senhor, para que o Senhor possa sentir, Pai, o perfume agradável ao teu nariz, Senhor. Por isso te pedimos nesta manhã uma bênção especial para todos aqui, Senhor. Que nós possamos sair daqui nesta manhã convictos que algo novo vai acontecer em nossas vidas. E nós precisamos primeiro dar o passo, Senhor. Fazer como aquele homem, parar à porta do templo e esperar. Muitos vão esperar por tempos, Pai, como aquele homem esperou 40 anos. Muitos vão receber logo, mas nós cremos que nós já recebemos, Senhor, pelo nome de Jesus. E com isso nós te agradecemos, Senhor. Já te agradecemos mesmo antes de ter visto aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Continue conosco, Pai. É o que nós pedimos e já agradecemos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Te pedir com a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Tenham todos um ótimo sábado e que Deus esteja com todos. Amém.
neste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pode ouvir meu louvor. Vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel à lei do amor, pois aqui entreguei o meu coração. Minha vida agora está nas mãos